Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Olá! Começando mais um episódio do nosso Conectando Mentes Curiosas, o nosso podcast sobre direito, inovação e tecnologia, diretamente do Web Summit Rio 2025, recebendo vários convidados especiais, e hoje eu estou aqui com a Aline Santiago, uma pessoa muito especial que vai contar pra gente um projeto incrível que ela já tem há algum tempo e que hoje a gente conseguiu se encontrar aqui no Web Summit para conversar. Aline, muito obrigada por topar bater esse papo comigo aqui no Web Summit. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Érica. E é um baita prazer, porque é a minha primeira visita ao Web Summit, meu primeiro Web Summit, então já estou estreando com vocês, então vai ser muito bacana esse bate-papo. Obrigada pelo convite. Bom, a Aline tem um negócio, ela vai contar pra gente exatamente o que ela faz. Eu vou deixar a mãe da criança contar pra gente qual é a criança dela. Então é a B-Business, é isso? B-Business. Conta pra gente, Aline, o que a B-Business faz e o que ela já fez de legal. Érica, a B-Business é uma plataforma que desenvolve e ensina crianças e adolescentes e introduz ao empreendedorismo e educação financeira. Por quê? Porque nós temos plataformas, cursos sobre educação financeira. A nossa proposta, ela vem um pouquinho para trazer a jornada da conquista para esse jovem. Então, ele primeiro trilha todo um processo de como ele vai chegar a conquistar a riqueza, como ele vai se comportaria se ele estivesse no mercado de trabalho. Então ele passa primeiro por essa trajetória e depois ele vai conhecer sobre educação financeira, sobre metas, poupar, investir, multiplicar. Então a gente só trouxe um pouquinho do que é a nossa realidade, o dia a dia de um dia de trabalho e, além de tudo isso, ele conseguir perceber o que são grandes oportunidades na vida dele. Então muitas vezes a gente olha quando era criança, olha quando era jovem, se eu conhecesse isso, se eu tivesse esse conhecimento, minha vida teria sido diferente. Então, por que não trazer agora, nessa melhor idade, esse conhecimento de hoje você pode fazer sua vida diferente. Então, lá na frente, ele vai ser um futuro muito mais promissor, enxergando mais oportunidades, abraçando mais oportunidades que nós, muitas vezes, deixamos passar por conta de conhecimento, falta de conhecimento. E de que idade a gente está falando? 14 anos mais. Hoje nós atuamos com jovens desde o Fundamental 2, né, que nós estamos falando da 5ª série ao 9º ano, também ensino médio, enfim, e jovens universitários, que foi um grande projeto que nós tivemos com o governo do Estado de São Paulo, que foram jovens universitários. Inclusive, dentro desse projeto, nós criamos uma linha de crédito para jovem empreendedor com o Banco do Povo. Então o jovem trilhava o processo do empreendedorismo, criava um projeto, caso esse projeto fosse avaliado e aprovado, ele teria acesso a um crédito. Então foi um projeto muito legal. Então nós temos todas as idades, né? Eu falo muito que aprender a empreender pode ser qualquer um, né? Igual Lego, até Sim. 99 tá valendo. Sim. Tá valendo, é sobre isso. E eu, conhecendo um pouco da história da Aline, né, a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta que é uma das coisas que eu acho mais interessantes, é como surgiu essa ideia? Eu amo, porque é dor de mãe, né? É gostinho de mãe. Eu tenho uma menina, uma filha de 12 anos, a Maria Fernanda, e ela sempre foi uma grande inspiração, porque quando eu comecei a empreender, foi por necessidade. Então, eu não queria que ela passasse por esse processo. E aí, um dia eu cheguei nela, a Erika falou assim, você vai montar um negócio com a mamãe. Ela regalou o olhão assim e falou assim, mas eu não sei. Aí eu falei, mas eu vou te ensinar? Aí ela, mas eu não tenho dinheiro, mãe. Eu falei, ela tinha ganhado uma cozinha do avô. E eu falei, você vai vender a sua cozinha e com esse dinheiro, você vai colocar no seu negócio. E ela falou assim pra mim, mãe, mas se não der certo, eu vou perder minha cozinha. Eu falei, filha, a primeira lição do empreendedorismo é risco. Tem gente que perde casa, carro, às vezes tudo que tem. Mas a mamãe vai te ensinar e vai te ajudar e você vai passar pelo processo. E ela vendeu e eu anotava as coisas com ela. E ela tirou uma foto que me chamou muito a atenção. Ela tirou uma foto muito meia boca assim do meu celular, falando bem desse jeito. E ela veio e nós venderíamos no grupo do meu prédio. E aí ela falou assim, eu falei, filha, vem aqui. Mostrei a foto e falei assim, você compraria um produto assim? Aí ela olhou, não. Eu falei, então vai lá e tira uma foto bem bonita. E aí aquilo foi me chamando a atenção de quantos empreendedores, às vezes, não valorizam o seu produto, a sua marca, porque não tem uma boa presença digital ou não conseguiu tirar uma grande foto. E isso, depois, cresceu a Bi, se tornou um produto, um projeto grande.
mas me trouxe uma oportunidade, também um sentimento que eu tenho de ajudar outros microempreendedores que não teriam acesso a essa informação. Muito bom. Que foi aí que nós unimos. Hoje a Bi é um produto que ela é comercializado na grande maioria em escolas particulares, mas nós somos parceiros de algumas ONGs e uma delas apoia o empreendedorismo de mulheres em situação vulnerável. Então, o que nós ligamos? Aquela mulher que era uma grande confeiteira, mas que fazia aquele bolo de pote, mas que não tinha uma boa marca, não tinha uma boa comunicação, os nossos jovens das nossas escolas viram mentores e parceiros dessas mulheres, porque eles têm acesso à internet, acesso a uma plataforma que possa fazer um post, acesso a uma copy, que elas não tiveram essa comunicação e elas não têm esse tempo para perder hoje. Você junta as pontas. A gente juntou as pontas. Então, nós conseguimos conectar os nossos jovens com essas pessoas que estão precisando. E as duas pontas fazem o curso. Então, o meu jovem da escola está fazendo o curso e ela também. Então, eles estão na mesma página. Não na mesma página, muitas vezes, economicamente, obviamente, e até de conhecimento, mas aí é onde a gente está unindo, aí é onde a gente está fazendo a grande diferença na vida desses jovens que têm um porquê ajudar. Sim. E dessas mulheres que estão precisando da ajuda. Então foi um match aí bem gostoso que a gente conseguiu construir. E acho que cria tanta coisa, né? Porque assim, desenvolve essa coisa colaborativa. Né, da gente ter um olhar para o outro, da gente entender que a gente não vai fazer tudo, mas que se a gente juntar 2, 3, 4 pessoas, a gente tem um potencial gigantesco. Exato. De realizar coisas incríveis. Exato. Né? O trabalho em rede. Exatamente. E o que nós estamos sempre vendo, escutando, a geração Z não tem um incentivo, né? Saiu várias matérias falando que dos jovens que nem trabalha, nem estuda. E então, como eu posso motivar esse jovem se ele não tem a necessidade ali que está doendo? Ajudando alguém. Porque ela está doendo e está doendo agora, né? Essa pessoa, seja mulher ou homem, não tem problema, assim, de empreender dentro do empreendedorismo, está doendo agora. Ele precisa do recurso para levar para casa. E esse jovem tem a motivação que pode ajudar. Então, e nesses projetos que você tem realizado, o que você vê que é o maior desafio de fazer isso crescer? Aumentar, né? Porque assim, é tão especial esse tipo de projeto que ele precisa ser disseminado, a gente precisa fazer isso crescer. A gente sempre fala, eu sempre falo muito sobre isso, independente de você trabalhar para alguém, a coisa do empreendedorismo, ela tem que ser da pessoa. Todo mundo deveria ter um pouco de empreendedor dentro de si, um olhar empreendedor, pelo menos, né? Independente do meu perfil. Por quê? Porque isso me faz ir mais longe. Isso me faz desenvolver e até ter um olhar de risco, que é o que a gente está falando aqui. Então, se eu trabalho para alguém, não tem problema. Eu posso ser intraempreendedor. Dentro do meu negócio, dentro do negócio para o qual eu trabalho, na minha função, eu também posso. Esse olhar é muito interessante. Então, o que você vê hoje que é o maior desafio para a gente fazer isso aumentar, esse projeto aumentar? Culturalmente, nós temos uma barreira do ser empreendedor, né? Então, ou você é um microempreendedor, ou você é um grande empresário. Então, existe um buraco nesse meio caminho que as pessoas têm essa grande dificuldade de entender, mas é justamente isso. Eu preciso ter a mentalidade empreendedora. Então, o que nós precisamos desenvolver nos nossos jovens, nas pessoas, acredito, para a Bi escalar e ser um projeto grandioso, mais do que eu acredito que já é as pessoas entenderem que é importante ter a mentalidade empreendedora, que ela vai usar para o empreendedorismo dentro de uma empresa. Os benefícios, né? Exatamente. Ou até mesmo para ela em casa. Sim. Né, Érica? A gente usa a mãe ali com o que tem, e ela é uma empreendedora com o que ela pode, o pai ali. Então, culturalmente, assim, eu acho que a gente se desenvolver e se abrir para essa mentalidade, que eu acho que é uma mudança de comportamento. Isso movimenta a economia, né? Muda a sociedade, movimenta a economia. Exatamente. O Brasil é um país empreendedor, a gente sabe que os indicadores mostram isso, né? Muito empreendedor. Sim. Acho que tem uma coisa cultural também do empreendedorismo, do se vira nos 30. Se vira nos 30, exatamente. Né? Que as pessoas fazem. Então,
Enfim, acho que é muito legal e é muito bacana a gente poder expor essa possibilidade aqui para a gente também atrair mais pessoas que tenham esse propósito, que acreditem como a gente acredita, né, no empreendedorismo e no desenvolvimento dessa mentalidade desde a base. Exatamente. Né, desde a base. Eu vou ensinar para o meu filho, eu vou permitir que o meu filho desenvolva essa capacidade, essa habilidade, e assim as escolas farão, e assim as empresas farão, e assim o poder público fará, e a gente vai ter políticas públicas que também promovam isso, porque acho que é sistêmico. Exatamente. Né? É uma coisa que é sistêmica. Concordo. Então é muito bacana a gente falar sobre isso. Muito legal. E agora eu queria te convidar para o exercício de futurologia. Ai, que delícia! Todo mundo que vem aqui é convidado para esse exercício. Estamos no Web Summit Rio 2026. Já sabemos que teremos mais 5 anos por aqui. Então, 2026, estamos sentadas aqui. Onde chegamos nesses próximos 365 dias que vem pela frente? Bom, para B-Business, nós estarmos atuantes fortemente em todo o Brasil. Hoje nós temos um projeto de expansão, então, pelo menos dar esse primeiro passo fora do Brasil. Então, eu gostaria já em 26 a gente trazer essas grandes notícias e que as nossas crianças ou que tenham mais oportunidades de projetos voltados para empreendedorismo, iniciativas públicas, projetos de incentivo a financiamentos de projetos de crianças, de jovens, né, ter alguma regulamentação para isso, por conta de eles serem menores de idade. Então, mas acho que coisas mais legais, assim, sobre esses, voltado ao empreendedorismo de jovens, valorizar mais esse tema que é tão importante e ainda tão esquecido. Então, acho que a gente vai trazer mais melhorias, assim, os nossos Vamos contar novos cases. Vamos contar novos cases, novos projetos de sucesso, com certeza. Muito legal, Aline. Obrigada, quero te agradecer imensamente por esse bate-papo, né? A gente tem conversado muito sobre isso, então é um tema que eu também gosto muito. Acho que teremos projetos aí, coisas para a gente conversar nesses próximos 365 dias. É isso, quero te agradecer. Obrigada. Estaremos juntas. E nos encontramos em próximos episódios antes de um ano. Tá? Antes de um ano, pra gente contar mais coisa boa. Bom, ótimo. Obrigada, Érica. Pessoal, para quem ficou com a gente até agora, vou encerrar mais esse episódio do Conectando Mentes Curiosas. Para você que quer nos assistir e assistir os nossos outros episódios aqui do Web Summit ou os outros das nossas 7 temporadas, segue a gente no canal. A gente está nas plataformas de áudio, Spotify, nas mais comuns, no YouTube, no canal do PG Advogados e no Conectando Mentes Curiosas. Até a próxima. Tchau, tchau.